O que acontece depois do fim da vida é um dos grandes mistérios do mundo, o qual não deve ter uma resposta definitiva por bastante tempo. Ainda assim, é uma questão com a qual todos se deparam em algum momento. Por isso, várias crenças e tradições buscam responder o que acontece após a morte. Cada fé tem sua própria versão sobre essa passagem. Entender as diferentes perspectivas de cada cultura pode ajudar a lidar com esse momento. Se você tem fé ou não, certamente tem suas opiniões e expectativas sobre o que acontece no fim da vida. A questão da morte sempre foi um assunto bastante recorrente e delicado, que sempre intrigou o homem desde o início dos tempos. Do ponto de vista neurológico, no momento da morte, o sistema nervoso central deixa de funcionar de uma forma permanente e definitiva. Os mecanismos disparados no organismo podem ser diferentes de acordo com a forma como cada indivíduo morre. Quando uma pessoa morre lentamente, como em casos de falência de múltiplos órgãos, o corpo humano tende a priorizar o cérebro, o coração e os rins. Existe um processo lento e progressivo que pode acontecer em algumas situações, como por exemplo um indivíduo que entra em falência de múltiplos órgãos. O que ocorre lenta e progressivamente é que os órgãos principais são priorizados, como por exemplo o cérebro, o coração e os rins. Os outros órgãos vão sofrendo. No decorrer do tempo, tudo para. Para a ciência ainda não há uma resposta clara e definitiva sobre o que acontece depois que falecemos. Contudo, muitos cientistas estudam os relatos de pacientes que passaram pela morte clínica e foram trazidos de volta, a famosa experiência de quase-morte. Até o momento, o que pode ser observado é a similaridade dos relatos, com elementos que se repetem, tais como presença de uma luz branca e um túnel, sensação de estar fora do corpo, sensação de leveza, imagem de Deus ou do reencontro com parentes falecidos, entre outros. Apesar dos relatos, a medicina não acredita em experiência astral e nem mesmo em um mundo após a morte. Para os médicos, essas sensações podem ser explicadas pela falta de oxigenação no cérebro, a qual cria alucinações visuais e também sensoriais em pacientes à beira da morte. Quando nos aproximamos do fim, nossos neurônios perdem a capacidade de reter carga elétrica, já que também morrem e descarregam uma sequência normal capaz de gerar alucinações. As dúvidas sobre o que acontece depois da morte, como o corpo e a alma reagem e tudo mais nunca deixarão de existir. Vivíamos antes de virmos à Terra e continuaremos a viver depois que morrermos. Conhecer esse plano pode nos ajudar a sentir consolo e paz sobre a morte. Embora lamentemos a morte de um ente querido, a esperança, a morte não é o fim. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. No catolicismo, o que acontece após a morte abrange o céu, o inferno e o purgatório e são as ações em vida que indicam qual será o destino de cada um. Sendo a alma única e eterna, para os católicos, ela não pode retornar para outros corpos e nem mesmo animais, excluindo assim a possibilidade de reencarnação, já que de acordo com a Bíblia acreditam na imortalidade e ressurreição, onde morremos uma vez e seremos julgados pelas ações em vida. Já no Espiritismo, a morte não representa o fim, afinal, nosso espírito permanece vivo mesmo depois da morte do corpo físico. Quando passamos a viver em um novo plano astral ou reencarnaremos em um novo corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rápido e assim não precisam reencarnar diversas vezes, apenas se quiserem. Já quem pratica o mal, terá várias reencarnações como oportunidades de melhorar. No budismo, acredita-se que após a morte, o espírito retorna em outros corpos, descendo ou subindo da escala de seres vivos. Isto é, a depender da conduta em vida, o espírito reencarnará como um animal ou como um ser humano. Esse ciclo repete-se até que o espírito se liberte do karma, que é uma lei de causa e efeito marcada pelas nossas ações. Cada religião tem a sua visão sobre a vida antes, durante e após a morte. Quando morremos, nosso espírito e corpo se separam. Mesmo que nosso corpo morra, nosso espírito, que é a essência de quem somos, continua vivo. Nosso espírito vai para o mundo espiritual. O mundo espiritual é um período de espera, até recebermos o dom da ressurreição, quando nosso espírito será reunido com nosso corpo.
Nosso futuro corpo ressuscitado não mais poderá morrer e será perfeito, livre de dores, doenças e imperfeições. É graças ao amor infinito de Jesus Cristo que todos serão ressuscitados. É durante a ressurreição que cada um de nós será julgado por Jesus, nosso Salvador. Esse julgamento final será feito com base em nossos desejos, ações e escolhas. Só Deus e Jesus conhecem perfeitamente nosso coração e nossa situação de vida, então somente eles podem nos julgar com perfeição. Esse julgamento será cheio de misericórdia, cura e amor. O objetivo principal de Deus é ajudar todos os seus filhos a voltarem a viver com Ele no reino celestial. No entanto, onde passaremos a eternidade será definido pelas nossas escolhas aqui e agora. Precisamos acreditar em Jesus Cristo, arrepender-nos de nossos pecados, ser batizados em seu nome e receber o dom do Espírito Santo. Também precisamos guardar os mandamentos ao longo da vida e nos arrepender quando erramos. Nem a ressurreição, nem a salvação de nossos pecados teria sido possível sem Jesus Cristo. Ele sofreu por nossos pecados para que, ao orarmos pedindo perdão e tentarmos mudar, sejamos limpos. Ele também morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Todos ressuscitarão por causa do poder de Jesus sobre a morte, mesmo aqueles que não acreditam nele. Graças a ele, a morte não é o fim. O livro de Mórmon oferece uma nova perspectiva e ensina sobre o papel de Jesus Cristo no plano do Pai Celestial para nós. Ao lermos o livro de Mórmon e orarmos a Deus, podemos saber que o plano de Deus é verdadeiro. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês, o seu mapa para uma realidade financeira mais próspera e independente. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.